Nós podemos tomar como conceitos que sustentam a biologia aqueles que permitiram o desenvolvimento dessa área como uma ciência autônoma. E dentre esses nós poderíamos citar organização, reprodução, desenvolvimento, metabolismo, hereditariedade, adaptação e evolução. Agora, no que se refere às teorias, nós temos duas grandes teorias que sustentam a biologia. A teoria celular, que traduzindo, a vida ocorre na célula, e a teoria da evolução, que explica a origem de toda a diversidade da vida que nós temos no planeta. Nós poderíamos ainda incluir a teoria genética, que explica como a vida se perpetua no planeta, ou vem se perpetuando desde a sua origem. A biologia como ciência, ela vai surgir na passagem do século XVIII para o século XIX. Nesse momento que se consegue reunir animais e plantas dentro de uma mesma categoria, ser vivo, e separada então dos seres brutos. Até essa época, os seres da natureza eram divididos em três reinos: reino animal, reino vegetal e reino mineral. Quer dizer, a posição hierárquica desses três grupos mostra que se via tanta diferença entre uma planta e um mineral, quanto entre uma planta e um animal. É no final do século XVIII e começo do século XIX que se percebe que os seres animais e plantas diferiam dos seres brutos por terem organização e reprodução. Isso foi essencial para o desenvolvimento da biologia. E a partir daí, então, começa uma pesquisa a respeito de qual seria a essência da vida, o que animais e plantas teriam em comum para serem considerados seres vivos. É quando, então, se desenvolve o conceito de célula, teoria celular, e daí nós temos todo o desenvolvimento posterior da biologia. Na verdade, até o século XVIII, nós não podemos falar em biologia, porque não existia ainda um conceito de vida, se admitia geração espontânea. Por falar nisso, o filósofo francês Michel Foucault tem uma expressão muito interessante a respeito disso. Ele diz: até o século XVIII não existia vida, existia seres vivos. E com isso ele quer dizer o seguinte: se estudavam os seres vivos, se tentavam compreender a estrutura dos seres vivos, a classificação dos seres vivos, mas não se tinha um conceito de vida. É quando surge esse conceito de que os seres, chamados seres vivos, tinham uma organização e que se perpetuava através da reprodução, é que surge a biologia. A contribuição de Mendel para a biologia moderna foi fundamental. Na verdade, Mendel foi um homem adiante do seu tempo. É a primeira vez nas ciências biológicas que se cria uma entidade abstrata para se explicar um fenômeno. Mendel criou os fatores. E a abstração era tão grande que o trabalho dele não foi compreendido na época. Demorou 35 anos para que fosse resgatada aquelas ideias de Mendel e dando origem, então, à genética. A genética é fundamental, porque ela nos permite compreender a questão da programação na vida. Quer dizer, os seres vivos não transmitem características para os seus descendentes. Eles transmitem a potencialidade de desenvolver essas características. Eles transmitem programas. Então é impressionante nós pensarmos que ainda no século XIX, meados do século XIX, Mendel tivesse uma concepção tão avançada
dentro da biologia, talvez pela formação dele na física, que na física já se trabalhava muito com entidades abstratas. Agora, a redescoberta das leis de Mendel no começo do século XX e todo a consequência disso, o decorrer desses estudos, é que vão levar a biologia contemporânea, a esse boom que nós temos hoje das ciências biológicas, que, sem dúvida nenhuma, é a área de conhecimento humano que mais tem se desenvolvido.